Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bom, Pedro? Tudo sim. Bom dia. Vou guardar mais alguns minutinhos, tá? Pra gente estar dando início à nossa aula. Bom, então vamos estar iniciando, tá? Vamos recapitular um pouco as coisas que a gente viu, né, até agora. A gente estudou até algumas aulas atrás, tá bom? Na última aula a gente teve a apresentação de exercícios, como vocês devem lembrar. Nós vimos, eu passei um trabalhinho para vocês olhando 3 pontos, tá? Para nota 1, ok? Algumas pessoas não me entregaram, só dando esse alerta aí, 3 pessoas não me entregaram, então cuidado, viu? Por conta da nota de vocês, tá? Mas vamos lá, tô dando início aqui. Então, revisando o nosso conteúdo, nós estudamos o quê? O impulso, a quantidade de movimento. A quantidade de movimento foi o fator principal que a gente viu nas aulas, tá? Que a gente argumentou nas nossas aulas, ok? Vimos forças internas e externas, tá? Vimos a conservação da quantidade de movimento, colisões elásticas e inelásticas e colisões parcialmente elásticas, tá? Então, de quebra, né, a gente viu todos esses conceitos aqui, tá? Vamos fazer uma revisãozinha básica sobre esses conteúdos, para a gente ficar craque neles aí para nossa prova trimestral depois, tá? Então, vamos começar pelo impulso. Olha só. O impulso, ele é o quê? Ele é o produto da força F, que atua sobre um corpo pelo intervalo de tempo ΔT de atuação dessa força. O impulso é uma grandeza vetorial, então ela tem direção, sentido e intensidade, tá? Aquelas 3 características-chave de uma grandeza vetorial. Então, pegando aqui, nós podemos identificar o quê? Que o produto, tá, gente? A palavra produto, ela significa, então, força, tá? Então, desculpa, força, significa multiplicação. Ou seja, o impulso é a força vezes o tempo, tá? Então, é a força aplicada vezes o tempo. Só que aqui, muitas vezes, a gente faz algumas confusões. A gente precisa lembrar que um dos conceitos principais de força que nós já estudamos é que a força é a massa vezes a aceleração. Ou seja, essa força aqui é aquela mesma força resultante R que nós havíamos estudado algumas não, muitas aulas atrás que a gente estudou o princípio fundamental da dinâmica, tá? A segunda lei de Newton,
É a mesma força estudada lá. Então, o impulso é a força resultante vezes o ΔT, que é o tempo. Na unidade do sistema internacional, como a força é medida em Newton e o tempo é medido em S segundo, o impulso ele deveria estar aqui como sendo Newton vezes S vezes tempo, tá? Só que aqui, ó, a gente tem que lembrar o seguinte: Newton, como é massa vezes aceleração, ele é quilograma, tá? Vezes, na verdade, nem importa, só que aqui deveria ser um S, tá, gente? Vocês arrumem aqui, ó. No lugar desse ΔT, desse M aqui, é um S de segundo, tá? Newton segundo. É tempo e não metro de, de distância, tá? É tempo S. Não confunda esse M aqui com minuto, porque minuto seria assim, ó. Mas o minuto geralmente nunca é usado como unidade padrão para nenhuma grandeza, tá? E aí a representação gráfica é o gráfico da força com relação ao tempo, e a área do gráfico indica para a gente o impulso, que algumas questões, tá, fazem questão de trazer essa forma de se escrever o impulso, tá, para a gente calcular ele de maneira mais simples através da área. Lembre-se sempre que a questão da área ela é muito dependente do formato, ou seja, se for triângulo, tá? É base vezes altura dividido por 2, tá? Se for trapézio, igual tá aqui, ó, é a base menor, base maior, vezes a altura, tá? Dividido por 2. Só lembrando que a base menor é esse pontinho que está representado aqui, ó. A base maior é essa distância aqui, ó. É esse comprimento aqui. Enquanto que o H, nesse caso aqui, ó, é esse ponto menos esse ponto aqui, tá? Esse menos esse aqui, que a gente tem que fazer subtração. Daqui a pouco a gente vai ver exercício e aí eu falo mais sobre isso. Sobre a área em si. Bom, a quantidade de movimento. A quantidade de movimento é definido como sendo a multiplicação da massa vezes a velocidade do corpo, tá? Medido em quilogramas, que é a unidade de massa, e metros por segundo, que é a unidade de velocidade, tá? E aqui nós temos a representação gráfica da quantidade de movimento, que é uma grandeza, dado um corpo aqui, é uma grandeza que tem a mesma direção e sentido da velocidade, só a intensidade que é multiplicada pela massa, então a quantidade de movimento geralmente vai ter um comprimento, tá, geométrico maior, mas também depende do valor da massa, tá? Então é isso aí, a quantidade de movimento, simplesmente multiplicar a massa de um corpo pela sua velocidade. E aí, né, de maneira bem tranquila, nós vamos ter as expressões que relacionam o impulso e a quantidade de movimento, tá? Então, o impulso exercido pela força resultante que atua sobre um corpo durante um intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento do corpo nesse intervalo de tempo. Lembrando que essa aqui é a fórmula padrão. Lembrando que quantidade de movimento, quando tem um delta na frente, ele se torna quantidade final menos a quantidade de movimento inicial, tá? E aí a gente pode utilizar essa outra expressãozinha aqui, que tem a força pra gente, porque algumas questões envolvem força, tá? Tempo, massa e velocidade. Então, é interessante nós usarmos essa relação aqui, certo? E aqui geralmente é utilizado para questões que envolvem uma mudança aqui na quantidade, na velocidade, tá? Não necessariamente na massa, porque geralmente no ensino médio nós não trabalhamos com massa variável, tá? Então a gente não tem essa preocupação com a massa mudar de valor, tá? Então resumindo, né, nós temos aqui a fórmula do impulso, a fórmula da quantidade de movimento, aí se a gente juntar essa com essa aqui, a gente tem essa outra fórmulazinha aqui embaixo, que relaciona força, tempo e as quantidades de movimento final e inicial. Tá? Vamos para mais um tópico aqui, que a gente estudou, a quantidade de movimento de um sistema de partículas. Ou seja, quando a gente tem mais de um corpo, um sistema de corpos, por exemplo, o sistema solar, ou você está
estivesse analisando uma corrida de vários carros, a gente poderia indicar a quantidade de movimento total de um sistema, tá? Por meio da soma de todas as quantidades de movimento. Então, é algo bem tranquilo, bem intuitivo de se fazer, porque nós não temos digamos assim, um problema muito maior para ser resolvido aí. Basta você somar as quantidades de movimento de cada um deles. Por exemplo, se você tem dois carros andando no único sistema, um tem quantidade de movimento igual a 30 e o outro tem quantidade de movimento igual a 50, a quantidade total do sistema vai ser 80, tá? É só você somar. Então não tem muito segredo aí. A representação da junção das duas é dado pela regra do paralelogramo lá que a gente estudou no primeiro trimestre ainda, falando sobre soma vetorial, tá? Então a gente vai somar a quantidade de movimento total através da regra do paralelogramo. Junto disto, né, nós temos as forças internas e forças externas, tá? Internas e externas. Forças internas, tá? São forças exercidas por uma parte de um sistema sobre outra parte do mesmo sistema, ou seja, a relação aqui só acontece por efeitos dentro do sistema. Exemplo, nesse caso aqui de uma mesa de bilhar, tá, nós temos as forças internas, são as forças em duas bolinhas durante uma colisão, ou seja, uma bola se chocar com a outra. Forças externas são exercidas por um agente fora do sistema, tá? Então, força externa é a força do taco sobre a bola e a força do peso dessa bola, tá? Então, essas aqui são forças externas ao sistema, tá? Forças internas, forças de colisão entre as bolas, e as externas é a força com que a bola leva a tacada, né? Que o taco exerce sobre a bola, e a força-peso da bola. São exemplos de força externas ao nosso sistema, tá? E aí, agora, deixa eu pegar aqui. Eu vou filmar aqui a tela para não precisar tirar o print, porque tem algumas coisas que são algumas imagens que são muito grandes, e aí não fica tão legal de eu mostrar naquele programinha lá para vocês, tá? Então, deixa eu apresentar aqui a tela inteira. Então, aqui, passei. Então, aqui, pessoal, ó, voltando aqui, tá? Essa parte eu já falei com vocês. Aí nós temos, por exemplo, nos sistemas apresentados, indica a quantidade de movimento deles. Tá? Aqui é relacionada com a conservação da quantidade de movimento. Essa conservação é quando as forças externas é nula, ou seja, quando a variação de movimento permanece constante no sistema, tá? Então, aqui a gente teria que analisar o seguinte, é quando a quantidade de movimento final de um sistema é igual à quantidade de movimento inicial que a gente usou, inclusive para vocês resolverem as atividades do trabalho passado. Esse trabalhinho que está aqui, ó, 3 pontos aqui, tá? Então, esse trabalhinho que eu passei para vocês aqui no dia 23. Bom, então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, uma arma atirando uma bola, tá? A arma tem sua velocidade voltada para trás e a bola tem a esfera, né, que é tirada aqui, tem a velocidade indicada para frente, tá? Aqui nesse exemplo aqui é um exemplo de conservação de energia, conserva-se imediatamente após o arremesso, tá? Um sistema maleta carrinho aqui, em que os caras lá do aeroporto pegam a tua mala e jogam de qualquer jeito lá para a maleta aqui, ó, para um carrinho aqui. Tem a condição inicial, a condição final. Aí aqui conserva-se imediatamente antes e após a chegada da maleta de um carrinho. Nós temos aqui um exemplo em que não se conserva, tá? O caso aqui de um tenista, tá? Não se conserva, a bolinha está submetida a uma força externa ou impulso da raquete sobre ela no instante do arremesso. Então, a quantidade de movimento aqui não se conserva, até porque a ideia aqui é que o arremesso geralmente tem uma intensidade maior do que a que ele recebe, né? Então, a ideia é sempre aumentar.
E aí nós tivemos os tipos de colisões. Nós tivemos as colisões elásticas, tá? Que é quando os corpos envolvidos na colisão não sofrem deformações permanentes, nem geram calor. Sofrer deformação permanente é quando você pega, por exemplo, quando dois carros se chocam, tá? Geralmente eles sofrem uma colisão com deformações permanentes, tá? Os dois carros se chocam e não volta ao normal aí o valor, né, do seu... Deixa eu só botar esse negócio aqui. E aí eles sofrem deformações permanentes, tá? Então, nesse caso, seria um choque inelástico, que é quando os corpos envolvidos na colisão sofrem deformações permanentes ou geram calor, tá? Aí tem alguns exemplos aqui, ó. Choques elásticos, bolas de sinuca, bolas de gude, choque entre partículas subatômicas, tá? São exemplos de choque elásticos. Inelásticos, batida de carro, duas pessoas se chocando, completamente inelásticos. Quando os corpos envolvidos na colisão movem-se junto após o choque, tá? A colisão de uma flecha com uma ponta de borracha que se prende a uma peça livre de madeira, colisão de um caminhão carregado e um carro de passeio, que geralmente o carro é arrastado com um caminhão, tá? Então, de forma resumida, foi isso que nós abordamos agora nas últimas aulas. Nós estudamos a quantidade de movimento que traz essas características, tá, bem interessantes para o nosso estudo. E o que nós vamos fazer agora, tá? Nós vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar melhor ainda todas essas ideias que foram revisadas agora, tá? Porque de forma bem tranquila, é como se fosse uma cadeia de construções, né? Deixa eu filmar aqui o programinha que eu uso, né? Esse programinha aqui. Então, é como se fosse uma cadeia sendo construída. Como assim? Nós temos a quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Se eu tiver mais de um corpo, eu posso somar, né, a quantidade de movimento desse sistema. Só ir somando, bonitinho, tranquilo. Eu posso relacionar isso com o impulso que é força vezes variação do tempo. Então, se eu relaciono com o impulso, eu tenho, por exemplo, que o impulso é a variação da quantidade de movimento, tá? E eu tenho, por exemplo, no sistema conservativo, que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Essas são as ideias centrais que a gente tem que ter. Claro que tem alguma base teórica por trás de tudo isso aí, mas não chega a ser tanta coisa diferente ou tanta coisa que pode deixar as coisas um pouco mais complexas, tá? Eu vou pegar algumas questões aqui para a gente estar resolvendo agora durante a aula, tá? Então vamos pegar essa primeira questão aqui. As questões que eu vou pegar agora para a gente resolver, elas se encontram a partir da página 91 do nosso livro, tá? Então a primeira questão diz assim, ó, um corpo de massa igual a meio quilo está em movimento retilíneo. O módulo Q de sua quantidade de movimento está representado em função do tempo aqui. Bom, no intervalo de tempo indicado no gráfico, que seja de 0,2, a força resultante que age sobre o corpo tem valor em newtons igual a quanto, tá? A gente tem que calcular aí o valor da quantidade o valor da força, né? Da força resultante. Então, como que a gente vai fazer para representar aí, para resolver essa questão em si? Então, nós vamos para nossas informações. Por exemplo, nós temos que uma das expressões que nós temos para calcular, que relaciona, né, o nosso conteúdo é o impulso, é a variação da quantidade de movimento que eu citei por último aqui, ó. Por último, não, penúltimo, né? E o que é o impulso? O impulso nada mais é do que a força vezes o intervalo de tempo. E a variação da quantidade de movimento é o quê? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. E aqui vai uma dica, tá? Se fosse um sistema conservativo, essas duas coisas seriam iguais, e se fossem iguais, isso aqui daria zero. Ou seja, a força vezes o tempo daria zero. Significa que a força resultante seria zero, e aí, né, a gente já teria resposta. Mas esse não é o caso aqui, não é uma questão de sistema conservativo, tá?
Então, a gente vai descobrir o valor da força de maneira bem tranquila. Basta você observar o seguinte. Quem é o intervalo de tempo? Vou colocar em parênteses, tá? Isso aqui é só para a gente indicar aqui de maneira mais tranquila. É o tempo final. Vou até fazer separado aqui e depois a gente substitui aqui na nossa fórmula, tá? Vamos lá. Quem que é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, aqui nós vamos ter 2 segundos de intervalo de tempo, tá? Não precisava nem fazer o cálculo, só olhar aqui que são 2 segundos. E quem que seria a quantidade de movimento final, por exemplo? Quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final, certo? Mas nós não vamos usar isso aqui. Por que não? Porque nós temos o gráfico. Quantidade de movimento final, 8. 8 newtons vezes segundo. E quem que é a quantidade de movimentos inicial? Eu vou olhar no gráfico. 4. Por que eu posso olhar no gráfico? Porque o gráfico é justamente isso, a quantidade de movimento e tempo, tá? Então são as informações do gráfico que eu vou utilizar aqui para resolver minha questão. Então a gente não precisava de nada aqui, é só substituir. Substituir aqui. Ou seja, né? Deixa eu limpar ali para ficar bonitinho. Então, todas as informações que eu preciso, eu posso olhar no gráfico. Já está todas lá. Então, para terminar, força vezes o intervalo de tempo, que é 2, é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ou seja, 2 vezes F é igual a 4. Se eu passo 2 dividindo, eu encontro então que a força vale 2 newtons. E aí eu termino minha questão. Bem tranquilo, né? É uma questão que envolve gráfico. Só vamos recapitular aqui. Pronto. No início eu falei com vocês aqui que a área do gráfico é o impulso. Por que eu não usei a área do gráfico aqui como sendo o impulso? Simples. Porque aqui é força, tá? E nessa questão, o que temos aqui é a quantidade de movimento. Então, eu não posso dizer que isso aqui é o impulso, tá? Não posso dizer que isso é impulso. Então, tenham cuidado, tá bom? Para não acabar errando aí uma questão com essa característica, tá? Vamos fazer a questão 2 agora. Olha só o que diz a questão 2. É fornecido o gráfico, ó, velocidade versus o tempo de um corpo de massa 4 kg. Então, nós temos aqui a massa do corpo, que se move em trajetória retilínea. Bom, o impulso da força resultante sobre o corpo no intervalo de tempo de 0 a 4 segundos, em newtons segundos, é quanto? Então, ele quer o impulso. Então, veja só. Nós sabemos que a gente pode calcular o impulso de algumas maneiras diferentes, né? Vamos olhar aqui no início. O impulso pode ser a força vezes o intervalo de tempo, mas também nós temos que o impulso pode ser calculado pela variação, da quantidade de movimento. E é isso que a gente vai estar utilizando para resolver nossa questão. Olha só, nós temos alguns valores, vamos começar aqui substituindo. O impulso é a variação da quantidade de movimento, tá? Mas quem que é a variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Beleza, mas quem que é a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Só que esse aqui é a velocidade final. E o outro, massa vezes a quantidade de movimento inicial. Ora, quanto que vale a massa? A massa é 4. Quanto que vale a velocidade? A velocidade final, 2. A massa é 4 e a velocidade... Aqui eu substituí o que, né? Não é Q, é V. Deixa eu limpar aqui. Quem quer velocidade inicial? 0. Pronto. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 0, 0. Então, fica 8 newtons segundo. Esse é o valor do impulso, tá? Observem que essas duas questões que a gente acabou de fazer são questões características que tem gráfico, né? São questões que envolvem o gráfico para a gente estar resolvendo, tá? Então, são questões com essa pegada, né? De ter gráficos. Agora a gente vai fazer uma que não tem gráfico, tá? Para a gente estar interpretando o enunciado
tirando as informações do enunciado sem gráfico. Observe que aqui, tanto na primeira questão quanto na segunda, a gente tirou os dados, tá? Alguns dos dados do gráfico, tá? Agora vamos ver uma sem gráfico aqui para a gente entender como que nós vamos resolver ela. Bom, a questão 3 aqui diz assim: uma partícula tem movimento retilíneo uniforme acelerado, regido pela equação horária d igual a 2t ao quadrado, tá? Esse d aqui seria o nosso S, que a gente estudou lá no início do ano, que representa o espaço, tá? Esse carinha é o espaço que a gente estudou lá no início do ano. Na qual d é medida em metros e t em segundos. A massa da partícula é meio quilo, tá? 0,50 quilos. Qual é a variação da quantidade de movimento da partícula entre os instantes t igual a 0 e t igual a 2 segundos, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Veja o seguinte. Se eu quero a variação da quantidade de movimento, eu tenho que lembrar que, como que eu calculo a variação da quantidade de movimento? Variação da quantidade de movimento nada mais é do que a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, que a gente acabou de ver que é massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial, tá? E se você prestar atenção, como a massa é a mesma, a gente pode colocar a massa em evidência. Ou seja, se eu colocar a massa em evidência, vai sobrar velocidade final menos a velocidade inicial do corpo aqui. Mas quem que é velocidade final menos velocidade inicial? Ó, vamos relembrar uma coisa que nós estudamos lá no início do ano. Nós estudamos que a aceleração de um corpo, ela é variação da velocidade dividido pelo tempo, tá? Mas lembre-se o seguinte, ó, a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Ou seja, se eu esqueça essa parte do meio aqui, tá? Se eu multiplico o cruzado, eu vou ter que a velocidade final menos a velocidade inicial do corpo é igual a aceleração vezes o tempo, a variação do tempo. É isso daqui. Se eu pego, tá, um movimento acelerado, tá, um movimento retilíneo acelerado, o que acontece? Essa equaçãozinha aqui, ela é oriunda, tá? Ela advém dessa outra equaçãozinha aqui, ó, S igual a S0 mais V0t mais 1 sobre 2 vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Observe que esse carinha aqui é 0, esse carinha aqui é 0, então fica S igual a 1 sobre 2 a t ao quadrado. Se a gente comparar essa fórmula com essa aqui, esse 1 sobre 2a aqui é esse 2 aqui. Ou seja, qual o número que eu substituo aqui no quadro? Oi. Eu posso. Eu não entendi porque você tá. Eu me perdi quando você passou para A igual a V dividido por T. Tá. Então vamos. Deixa eu ver se eu me faço entender. Essa aqui é a fórmula que nós temos, né? Que nós estudamos no início do. Que nós estamos estudando agora, que a gente está fazendo agora, tá? Essa é a fórmula que a gente está utilizando agora para resolver nossas questões. Delta Q, tá? Variação de movimento, é o final mais inicial. Aí eu fiz esse cálculo aqui algébrico, tá? Sem números. Só que aí observe o seguinte, ó, eu não tenho a velocidade aqui, nessa questão. Não fala velocidade. Só que se eu lembrar lá do início do ano, já que eu estou utilizando uma fórmula do início do ano aqui na questão, que o movimento retilíneo uniforme acelerado, ele é essa aqui, ó, essa equaçãozinha aqui, eu tenho as expressões lá do início do ano que nós havíamos estudado. Então, deixa eu mostrar aqui, né? Esquece essa parte aqui por enquanto, tá? Tipo, isso aqui tem a ver, mas do jeito que eu quero explicar aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Isso aqui é uma coisa fora parte, uma recapitulação lá do início do ano. Vou até fazer de vermelho aqui, ó. Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é só para a gente relembrar. No movimento uniformemente acelerado que a gente viu lá no início do ano, a gente estudou algumas equações básicas importantes. A primeira equação é essa aqui, ó. A equação do sorvetão. S
igual a S0 mais V0 vezes o tempo mais 1 sobre 2 vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado, que foi uma das fórmulas que nós estudamos no ano passado, ou não, no início do ano. E aí, se você observar, essa fórmula que está sendo colocada aqui, essa fórmula é essa mesma fórmula aqui, ok? Depois eu vou chegar na velocidade, mas vamos primeiro por essa aqui, então, já que aquela abordagem não deu certo. Então, o que eu tenho que lembrar, que eu tenho que verificar aqui? Primeiro, esse carinha aqui, que é a distância inicial, é zero. A velocidade inicial do corpo também é zero, porque não está aparecendo aqui na equação. Ou seja, essa equação que eu estou mostrando aqui para vocês, se eu comparo com essa de cima, tá? Essa equação fica assim, ó, a tempo elevado ao quadrado dividido por 2, ó, porque as velocidades e distância inicial automaticamente são zero, porque se eu observar aqui, não tem elas. Só tem a parte do t ao quadrado. Aí alguém poderia perguntar assim, professor, beleza, mas eu não estou vendo o A aqui. O A é justamente esse 2 aqui, ó. Só que ele não é 2. Por quê? Porque é o A sobre 2, se eu faço a comparação aqui em cima, tá? Ele é o 2. Ou seja, o A sobre 2, eu posso dizer que ele é 2. Porque é o número que é o que está multiplicando o t ao quadrado. Ou seja, se eu multiplico cruzado, eu vou descobrir que a aceleração do corpo vale 4. Essa é a aceleração do corpo, tá? Então eu já sei a aceleração. Mas para que o professor está calculando a aceleração? Não entendi isso. Simplesmente pelo seguinte: no início do ano nós aprendemos também que a aceleração de um corpo, tá? Ou melhor, não vou nem fazer dessa forma aqui, ó. Vou fazer de uma outra fórmula para vocês lembrarem que é a mesma expressão utilizada lá no início do ano para o movimento uniformemente acelerado, ou melhor, para a velocidade do movimento uniformemente variado. Nós estudamos, tá? Essa aqui é uma equação, essa aqui é outra, e nós estudamos o seguinte, que a velocidade de um corpo é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Isso aqui que a gente havia estudado. Ora, quanto que vale a aceleração inicial? A gente acabou de ver comparando que a velocidade inicial, desculpa, é zero. Quanto que vale a aceleração desse corpo? 4. Ou seja, velocidade é 4 vezes o tempo. Beleza, mas como que eu vou descobrir a velocidade final, né? Essa aqui é a velocidade final. Como que eu vou descobrir ela? Aqui, ó. Tá vendo o tempo igual a 2, que é o tempo final? Substitui aqui, ó. Velocidade final vai ser 4 vezes 2. Nesse caso aqui vai dar 8. Então é só eu substituir aqui, ó. Substituir na minha expressão que eu tenho aqui como resultado da minha equaçãozinha. Tá? Só substituir aqui, já que eu usei o resultado da aceleração para descobrir a velocidade. Então eu venho aqui e substituo, ó, a massa do corpo, tá aqui, meio quilo. Velocidade final, 8. Vimos que a velocidade inicial é 0. Então, 8 menos 0 dá 8. E meio vezes 8 dá 4. 4 quilogramas, tá? 4 quilos metro por segundo. E aí descobrimos o valor da variação da quantidade de movimento, tá? Mas a gente não descobre isso de forma direta, porque a questão não nos dá o valor da velocidade. Nós temos que calcular a velocidade por comparação com a fórmula, tá? E usando a fórmula da velocidade. Ou seja, a gente tem que fazer vários cálculos por fora, tá? Por fora da fórmula original que a gente estava utilizando, para poder chegar, então, ao resultado prático da nossa questão, tá? Então, a gente tem que fazer algumas coisas além do básico. Então, essa é uma questão que nos induz, tá? Que nos leva a fazer muito mais cálculos do que geralmente a gente faria, como a gente viu nas outras questões, tá? Aquela questão lá dos gráficos. Porque as informações que eu preciso estão no gráfico, e aqui eu não tenho as informações necessárias, tá? Eu tenho que fazer cálculos a mais para poder chegar nesses resultados, tá? Alguma dúvida? Obrigado. Obrigado, professor. Tranquilo. Bom, deixa eu ver aqui mais uma para a gente estar fazendo.
Olha só. Após o chute para a cobrança de uma penalidade máxima, uma bola de futebol de massa igual a 0,40 kg sai com velocidade inicial de 24 metros por segundo. O tempo de contato entre o pé do jogador e a bola é de 3 vezes 10 elevado a menos 3 segundos, ou 3 milésimos de segundo, tá? Letra A. Qual é a quantidade de movimento adquirida pela bola com o chute? E letra B. Qual é o módulo da força média aplicada pelo pé do jogador sobre a bola, tá? Então a gente tem aqui uma questão bem interessante que vai envolver algumas grandezas aí a mais, tá? Alguns processos a mais na resolução, tá bom? Então quais são as informações que eu tenho? Eu tenho a massa da bola, então vamos separar aqui. Então a primeira informação que eu tenho aqui é que a massa da bola é de 400 gramas, tá? Ou 0,4 quilogramas. Eu sei que a velocidade com que a bola sai, a velocidade inicial dela vai ser de 24 metros por segundo. E eu sei que o ΔT, né, o intervalo de tempo aí indicado, é de 0,003 segundos. Eu tirei da notação científica, tá? Mas pode deixar se você quiser a notação científica. Então, o que a gente tem que calcular primeiro é qual a quantidade de movimento adquirido pela bola. Como que eu calculo quantidade de movimento? Tá? Então, mentalizem, quantidade de movimento é a variação do... a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Então, seria basicamente nós multiplicarmos o 0,4 pelos 24, tá? Então, letra A, bem simples, ó. Quantidade de movimento adquirida pela bola é a massa da bola vezes a velocidade da bola. Quanto que vale a massa? 0,4. Quanto que vale a velocidade? 24. Então, se você pegar aqui e multiplicar 24 vezes 0,4, o resultado vai dar 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Como eu tenho um dígito aqui após a vírgula, nós temos 9,6. Então, isso aqui vai dar 9,6 quilogramas metro por segundo, tá? E aí a gente calculou a letra A, que é calcular a quantidade de movimento. Bem simples, como vocês podem ver aí nessa expressão. Pronto. Resolvemos aqui a primeira. Letra B. Qual é o módulo da força média aplicada pelo pé do jogador sobre a bola? Então, a gente tem o quê? Para calcular a força média, a gente vai recorrer a essa fórmula aqui, ó, que a resultante nada mais é do que a força média, né, aplicada, ela é a variação da quantidade de movimento dividido pelo intervalo de tempo, tá? Então a gente vai estar utilizando essa fórmula, ou se você preferir, você pode estar usando essa aqui, ó. A força é o intervalo de tempo, vezes o intervalo de tempo é igual a massa vezes velocidade final, menos massa e velocidade inicial, tá? Então, como é uma cobrança de falta, pessoal, melhor, de pênalti, né? Quando é um pênalti, o que acontece? Pênalti, a gente tem que a bola está parada. Se a bola está parada, isso significa dizer que a velocidade inicial dela é 0, tá? Ou seja, nós podemos dizer, então, que a resultante, que é igual à variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final menos inicial, dividido pelo tempo, a gente pode dizer que a quantidade de movimento inicial é 0, até porque a bola está parada para poder levar a bicuda, né, e ir para o gol. Ou seja, a resultante vai ser simplesmente a quantidade de movimento final, que é massa vezes velocidade, nesse caso dividido pelo tempo. Ora, quanto que é a massa vezes velocidade? A gente acabou de calcular aqui, 9,4. E o intervalo de tempo, 0,003 segundos, tá? Como que eu faço esse cálculo aqui, ó? Primeiro, se a gente não tem uma calculadora, a primeira coisa que a gente faz é tirar a vírgula, tá? Então, para isso, nós vamos multiplicar por 1000, porque eu tenho 3 dígitos aqui embaixo na vírgula. Então, 9,4 vezes 1000, isso vai ficar 9, 4, tá? Vou repetir o 9 e o 4 e vou colocar mais 2 zeros aqui, ó. 9.400. Professor, por que você não coloca 3 zeros? Porque eu tenho uma vírgula aqui, então não posso colocar
os 3 zeros, tá? Somente 2. E aqui, dividido por 3. Agora é só dividir. 9 dividido por 3 vai dar 3. 4 dividido por 3 vai dar 1. E sobra 1. 10 dividido por 3 vai dar 3. Vai sobrando valores aí. Então, vai ficar, deixa eu ver aqui, 9.400 dividido por 3. Vai dar esse valorzinho aqui, ó. Que é, né, aproximadamente 3, eu vou andar a vírgula que está aqui, ó, 1, 2, 3 casas decimais. Então, 1, 3, 3, tá? Vezes 10 elevado a 3, porque andou 3 casas decimais para a esquerda. Se você quiser arredondar igual o livro aqui, você pode deixar aqui aproximadamente 3,2, só que eu não concordo com esse 2 aqui, por conta de que depois desse carinha aqui, é um 3 e não um 5, tá? Então, não concordei muito com essa divisão que os caras colocaram aí. Bom, alguma dúvida, pessoal, até aí? Então, esse aqui, vezes 10 elevado a 3 newtons. Alguma dúvida, gente? Bom, então, como tá tudo tranquilo, tá? O que eu vou fazer vou estar encerrando aqui a gravação, vou fazer chamada, e aí